Olá minha gente, este vídeo faz parte de uma série de 7 vídeos sobre o capítulo 13, versículos 1 a 7 da carta de Paulo aos Romanos. Dos 7 versículos eu faço 7 vídeos, hoje já é o 6º vídeo, já estou terminando a exegese e para que você entenda o que de fato e de verdade o apóstolo Paulo ensina sobre Estado, governo, gestão do Estado, é necessário que você assista os vídeos anteriores. Eu vou deixar aqui em cima no card. Depois que você assistir este vídeo, entra lá nos vídeos e assiste, você vai entender tudinho, direitinho, porque é necessário compreender exatamente o que o apóstolo Paulo ensina sobre governo, Estado, por pelo menos 3 razões principais. A primeira razão é uma crença bem comum que muita gente tem, de que não se pode ir contra o Estado, não se pode de jeito nenhum ir contra aqueles que governam, porque é desobediência civil. Logo, temos que viver de forma submissa, uma espécie de submissão irrestrita ao Estado, às leis do Estado e àqueles que são representantes do Estado. A segunda razão se trata de outra crença, Tem gente que, por outro lado, acredita que o Estado é coisa do diabo. O Estado não tem nada a ver com Deus. Política, Estado, gestão de estados, governantes são coisas do mundo e os cristãos têm que ficar distantes destas coisas, porque os cristãos são chamados para pertencer ao céu. Ele não tem nada a ver com esta terra, precisa se desligar desta terra, se desligar dessas coisas e trabalhar e ficar conectado somente com o céu, porque este mundo aqui é do maligno, pertence ao maligno e não tem nada a ver com Deus. Essa também é uma crença bem comum. E a terceira razão se trata de outra crença. Existem pessoas que acreditam que o Estado é desnecessário, não precisa de Estado para o ser humano. O bom mesmo é que as pessoas vivam, que o ser humano viva sem o Estado. Com isso vão surgindo algumas coisas no planeta, como uma língua única, uma moeda única, um governo único. Estas coisas encontram força e encontram apoio naqueles que acham que o Estado é desnecessário. Dito isso, eu quero convidar você a interagir comigo aqui no vídeo, no campo dos comentários. Escreve aí que eu vou ler. Deixa o seu like no vídeo e confere se a sua inscrição está ok e se o sininho está acionado para receber os vídeos novos do canal. Eu sou o pastor Francisco Carvalho e hoje é dia 24 de abril. Vamos aqui relembrar o versículo 5 da exegese anterior. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. A exegese deste versículo eu vou deixar aqui no card para que você assista, tá certo? O verso 6, que é o versículo da exegese de hoje, diz o seguinte: por esta razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Então, minha gente, vamos para o texto aqui no original, o texto que o apóstolo Paulo escreveu, a língua grega, que nós chamamos hoje de grego koiné, diatoutogar kai foros teleite. A preposição de por causa de, o pronome demonstrativo singular neutro acusativo, olha ele aqui, tá vendo ele aqui, esse aqui,
que é o pronome demonstrativo singular neutro acusativo, traduzido por isso, isto. E aqui a conjunção gar. Essa conjunção já apareceu várias vezes nos versículos anteriores, que é existir para o correto funcionamento, para o correto propósito, o correto objetivo. E aqui a outra conjunção, cair, traduzido como também, traduzido por nossa palavra também, a saber, né? E nós temos aqui o substantivo acusativo masculino plural, o foros. O foros é imposto, taxas. E aqui, minha gente, é o verbo pagar no presente do indicativo ativo na segunda pessoa do plural. Pagar você, pagar ele. Então, como fica a tradução? Por causa da existência correta disto o quê? Destas coisas. Que coisas? A exousia, que é a função, e os arcontes, aqueles que ocupam a função. Também é necessário pagar a ele taxas. É essa a tradução. Por causa da existência da exousia e do arconte, é necessário também pagar taxa para ele. Olha aqui, para ele, o teleite, pagar a ele. Eu quero lembrar que o teleite, o verbo pagar a ele, né, pagar taxa a ele, não está no imperativo. Paulo não está mandando aqui com o imperativo. É a mesma coisa aqui do versículo 5. Olha só, do versículo 5 ele diz: portanto, é necessário que lhe estejais sujeito. Está sujeito a quem? Está sujeito a exousia. Onde que a exousia aparece aqui? Bem aqui, ó, potestade. Então, no versículo 5, Paulo diz: é necessário que vocês, os homens, os seres humanos, estejam sujeitos à potestade, à exousia. Não somente pelo castigo que ela aplica, o castigo de Deus no malfeitor, mas também pela consciência. Então, por causa do castigo e por causa da consciência, que consciência é essa? Eu falei no vídeo anterior, na exegese do vídeo anterior, que é a consciência inata, a consciência da lei moral inata, que a pessoa, o ser humano, já nasce com essa consciência. Então, por causa da consciência moral inata no coração do ser humano e também por causa do medo, ela é necessário, diz Paulo, olha aqui, ó, é necessário que lhe estejais sujeito. Sujeito a quem? Repito, à potestade. Então, minha gente, é necessário que o ser humano esteja sujeito à exousia, por causa do medo, por causa da consciência. E no versículo 6 ele vai dizer: também é necessário pagar tributo a ele. Pagar tributo a ele. A ele quem? A exousia. Logo, não se trata de imperativo. Pagar imposto não é imperativo, é uma necessidade. E nós vamos ver isto no restante aqui da exegese do versículo. E continua: leitor goi garteon eisim eis autotouto pros carterontes. Aqui nós temos o substantivo nominativo masculino plural, né, que é o leitor goi. Eu vou mostrar aqui para vocês o que quer dizer exatamente esse substantivo no grego. No português não existe o equivalente. Então o tradutor traduziu para uma palavra, um substantivo mais próximo, e o mais próximo que ele encontrou foi ministro.
mas quer dizer outra coisa. Tá? O leitorgoi, esse substantivo no original, significa aquele que realiza a liturgia. Percebe? Aquele que cumpre com a liturgia. Aquele que executa a liturgia. A liturgia do Estado, a liturgia da religião. Então aqui é importante entender, como eu já tenho dito reiteradas vezes, que o Estado é de Deus e a religião também é de Deus. Deus instituiu tanto o Estado quanto a verdadeira religião. Deus instituiu tanto o Estado quanto a Igreja. A Igreja é a instituição divina e o Estado também. Aqui de novo a conjunção gar, existir para o correto objetivo. Aqui o substantivo theo, Deus. E aqui o verbo eisim, ele está aqui no presente do indicativo ativo na terceira pessoa do plural. Né? Eles são, ou então, eles estão. E aqui a preposição eis. E aqui o autor, o pronome pessoal possessivo acusativo neutro na terceira pessoa do singular, ele ou então ela. E nós temos aqui, gente, olha só, outro pronome que ele está aqui, é o pronome demonstrativo, singular, neutro, acusativo, touto. E aqui nós temos o verbo proskarterontes, ele está aqui no presente particípio ativo, nominativo masculino plural. Não existe o equivalente em português e nós precisamos de pelo menos duas palavras em português para traduzir esse verbo do grego. Este verbo no original está no particípio, e o particípio em grego, traduzindo para o nosso português, fica próximo do nosso gerúndio. Então nós precisamos de duas palavras em português para traduzir corretamente este verbo, que é atendendo continuamente, atendendo constantemente, atendendo permanentemente. Então pelo menos aí duas palavras para traduzir. Como é que fica a tradução da segunda parte do versículo? Aqueles que executam a liturgia têm origem em Deus e eles fazem este serviço continuamente. Por isso é que Paulo disse: pague tributo, pague taxa, porque eles vivem disto, eles vivem da liturgia. Aqui tem alguns ensinos muito importantes para que nós possamos entender. E o apóstolo Paulo está ensinando aqui, minha gente. Ele está dizendo: aqueles que executam a liturgia, eles têm origem em Deus. E outra coisa que ele coloca aqui é que eles fazem um serviço continuamente. Então Paulo, só nesta parte do versículo aqui, Paulo coloca por terra dois ensinamentos. Quando ele diz, aqueles que executam a liturgia, eles têm origem em Deus. Olha o gar aqui, a conjunção gar. Eles têm origem em Deus. Só nesta parte aqui, Paulo desconstrói aquele ensino de que o Estado e a religião não são constituições divinas. Não foi Deus quem as constituiu, não foi Deus quem as instituiu. Paulo já coloca por terra esta crença que até hoje muita gente tem, que o Estado é coisa do... não é coisa de Deus. E Paulo está tratando aqui do Estado. E ele está dizendo que aqueles que executam a liturgia do cargo estatal, a liturgia do Estado, eles têm origem em Deus. E a outra parte aqui ele diz: eles fazem esse serviço permanentemente, constantemente. Eles vivem disto. Este é o trabalho deles. Paulo desconstrói
exatamente aquela crença de que o Estado não é coisa de Deus. É sim, o Estado é instituição de Deus, e Deus então criou as funções litúrgicas, os cargos litúrgicos estatais. Por isso, diz Paulo, é necessário pagar a ele. A ele quem? Ao Estado. É necessário pagar a ele, ao Estado. Mais especificamente, a exousia, lá do versículo 4. Assim como Paulo disse no verso 5, portanto é necessário que ele estejais sujeitos, ou seja, que vocês estejam sujeitos à exousia. Aqui no verso 6 ele diz também é necessário que vocês paguem os impostos, que vocês paguem as taxas para a manutenção da exousia. Quem é que vai pagar pelo serviço da exousia? É a população. É a população que paga pela execução do serviço da exousia. Quem é que ocupa as exousias? Os arcontes. Paulo está chamando de leitorgoi, aqueles que executam a liturgia do Estado. A liturgia, ou seja, o serviço do Estado. É necessário ficar muito bem entendido aqui, é necessário que você entenda claramente que o apóstolo Paulo não está defendendo aqui que o leitorgoi, aquele que executa a liturgia, o serviço do Estado, é necessário você entender que ele é mantido pelas taxas, pelo dinheiro das taxas, dos impostos, não para viver no luxo, mas é a subsistência dele, é a condição para que ele viva, porque ele não vai trabalhar em outra coisa, ele não vai trabalhar em outra função, ele vai exercer o serviço, a liturgia do cargo, ele vai executar a liturgia do cargo estatal. Então, como ele vai ocupar a vida dele, e a vida dele estará toda ocupada naquela função, ele é sustentado pelas taxas e pelos impostos. Nestas condições, então, o leitorgoi é necessário. Paulo não está dizendo aqui que o leitorgoi, aquele que executa a liturgia, deva viver a vida no luxo, seja rico, seja mais rico do que as pessoas civis, do que aqueles que não têm cargos estatais. Paulo não defende isto, e isto é errado. O servidor público que quer viver no luxo, que quer usar, que quer extrair do erário público cifras volumosas de dinheiro para viver no luxo, isso é errado. Paulo não está ensinando estas coisas, e estas coisas devem ser reprovadas por todos, rejeitadas por todas. E se acontecer de o leitorgoi passar a usufruir o dinheiro público para viver no luxo, na ostentação, acima do cidadão comum, tal leitorgoi deve ser reprovado, rechaçado e deve ser retirado do cargo. Paulo não está ensinando aqui aquilo que muita gente diz: ah, eu pago o imposto mesmo, então eles podem fazer do meu imposto o que eles quiserem.
O que eles quiserem, eles podem fazer. Não, Paulo não está ensinando isto. O imposto é pago para a manutenção do serviço da exousia, para a sobrevivência, para a sustentação e a manutenção do leitorgoi, aquele que executa a liturgia do cargo. É para isto, não é para ostentação, não é para ser objeto de furto, de roubo, não é. Então nós precisamos entender que nós pagamos os impostos e a nossa responsabilidade vai mais além. Nós temos responsabilidade para com o uso correto desse dinheiro, o dinheiro dos contribuintes. Esta mesma crença está na cabeça de muitos cristãos. Eles dizem assim: não, eu contribuí lá, eu paguei o dízimo, paguei a oferta. E só lembrando aqui que dízimo e oferta também é taxa, imposto, porque Deus instituiu os impostos tanto para a religião quanto para o Estado, né? São dois impostos importantes que Deus instituiu, né? Para o serviço religioso e para o serviço estatal. E os cristãos dizem: não, eu contribuí lá, eu paguei dízimo e oferta e tudo mais. Então a igreja, o pastor, os administradores podem fazer o que eles bem quiserem com o dinheiro. Também não é assim. Está errada essa crença. Nós temos, é necessário que nós paguemos as taxas, os impostos, tanto para o serviço religioso como para o serviço estatal, tanto para a igreja quanto para o Estado. E a responsabilidade continua, minha gente, continua. Não pode deixar fazerem com o dinheiro dos impostos o que eles querem, não. Porque Deus instituiu para o uso correto. Deus instituiu as contribuições, os impostos, tanto para a religião quanto para o Estado, para o uso correto. Se estão usando de forma errada, quem contribui não pode ficar de braços cruzados. Porque se ficar de braços cruzados e aceitar, está concordando com o mau uso do dinheiro dos impostos. Por isso que os brasileiros se levantam, fazem manifestações, se pronunciam, tiram governos, quando eles fazem mau uso do dinheiro dos impostos. E tem que ser assim mesmo. E os cristãos, aqueles cristãos praticantes das igrejas, eles precisam colocar a mão na consciência que eles também têm responsabilidades para com isso. Eles não podem deixar e achar isso normal, deixar para lá. Não vamos mexer com isso não, porque nós não temos compromisso com isso. A gente paga os impostos e eles podem fazer o que quiser. Não, de forma nenhuma. Tire esse negócio da sua cabeça. Essa ideia é torta. Isso não é bíblico de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Temos compromisso com isso. Não é isso que Paulo está ensinando aqui. Ele está dizendo que os leitorgoi, aqueles que fazem a liturgia, a sobrevivência deles, a manutenção deles, não para viver no luxo, mas de viver a vida normal, como qualquer outro cidadão, depende desses impostos. E esses impostos, eles são pagos para a manutenção desse serviço. Então, se os impostos, o dinheiro dos impostos, os recursos dos impostos não estão sendo usados de forma correta, aqueles que gerem esses recursos precisam ser destituídos da posição. Eles precisam ser tirados, eles precisam ser trocados por outros que vão gerir de forma correta esses recursos. Vejam como é profundo demais. Então nós precisamos tirar da cabeça do povo essas ideias tortas, que se eximem das responsabilidades para com o Estado. E outros acreditam que o Estado é coisa do diabo, que é coisa do mundo e não tem nada a ver com Deus. E o apóstolo Paulo não ensina nada disto. A Bíblia não ensina nada disto, minha gente, absolutamente nada disto. E nós vemos claramente aqui no texto. Então, minha gente, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. A gente se vê na próxima exegese, no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.